Começar nosso trabalho apresentando sobre o texto de unipolaridade, comportamento do Estado e consequências sistêmicas, do Wickenberry, Mastantuono e principalmente de Wohlforth. Vou começar citando Wohlforth, que como ele é um realista neoclássico, ele tenta, através dos seus estudos e observações, ele tenta preencher as lacunas que foram deixadas pelos realistas estruturais. Principalmente Waltz. Então, para explicar suas ideias, antes de começar tudo, primeiro a gente tem que explicar os fundamentos da balança de poder, que é um dos pontos principais do realismo estrutural, sendo essa teoria um tipo de comportamento racional dos estados na teoria de realismo. Bom, a balança de poder prevê que um Estado vai buscar construir capacidades internas ou juntar suas capacidades com os outros países sempre que eles perceberem que tem um outro Estado concentrando poder. Ou seja, isso acontece porque a presença de um pretendente, de algum Estado que está se tornando uma hegemonia vai pôr em risco a sobrevivência dos outros Estados. O que, segundo os realistas estruturais, é um dos pontos mais importantes, se não o mais importante, que é a sobrevivência do Estado no sistema. Bom, agora, citando Wohlforth, ele diz que a constatação de que os Estados vão se organizar contra uma possível potência, ela é precipitada, porque, de acordo com ele, a teoria de balança de poder, ela prevê que os Estados irão organizar o contrabalanceamento apenas para prevenir a ascensão à hegemonia, ou seja, é uma prevenção, não demonstrando nada quando um país já conquistou essa posição de hegemonia no poder. É importante dizer que Wohlforth reconhece que a balança de poder ela é válida, sim, de acordo com as experiências explicadas pelos realistas, porque sempre houveram balanceamentos para prevenir o surgimento de um hegemônio, de uma hegemonia. Porém, a parte que ele critica é porque em nenhum momento do estudo desses realistas há uma análise de um sistema onde a hegemonia já estava enraizada, já estava lá. Sempre algo para prevenir. Bom, Wohlforth ele cita algumas premissas que podem influenciar ou mais impedir a construção de uma balança de poder. Então ele começa citando que uma delas que é que cada país é um ator independente, ou seja, tem preferências próprias e tem o interesse de minimizar custos e maximizar os ganhos, qualquer um deles. Essa é uma das premissas que ele mostra o quanto é difícil coordenar uma ação de diferentes estados para contrabalancear o poder, por conta dos interesses de minimizar custos e maximizar ganhos. Outra premissa citada por ele, que faz muita referência a essa primeira premissa, é que, mesmo que haja um interesse comum entre as partes, o interesse comum de contrabalancear o poder hegemônico, cada país terá suas próprias estratégias de como isso vai funcionar, seus próprios interesses. Então, desse modo, vai haver divergências entre os atores que formam o grupo de balanceamento, porque cada estado sabe o que é melhor para o seu desenvolvimento. Outro ponto citado por ele é de que até mesmo a formação de uma liderança para o balanceamento pode ser problemática, porque para acontecer essa balança de estados para contrabalancear a potência, isso vai gerar uma hierarquização dos países, o que consequentemente vai submeter uma parte deles aos interesses de outros que estão presentes na balança. Bom, agora sobre o texto, ele começa citando o fim da Guerra Fria e o declínio do poder da União Soviética, chegando ao fim de um sistema bipolar e o início de algo novo, em que os Estados Unidos acabam se tornando o grande vencedor da disputa hegemônica entre os dois polos, possuindo uma superioridade em todos os componentes de poder, além de possuírem uma ampla diferença sobre as outras grandes potências da época. Então, por isso, Wohlforth propõe a ideia de que um sistema unipolar seria estável, inclinado à paz e durável.
uma afirmação de que a unipolaridade ela é inclinada à paz se desenvolve através da verificação de que no sistema está ausente um dos principais causadores de conflito, que é a rivalidade pela hegemonia de poder. Ou seja, já que os Estados Unidos está no poder de uma forma tão discrepante dos outros, não há necessidade dos outros entrarem em conflito para combater esse poder dele. A outra afirmação dele, que é de que a unipolaridade é estável e durável, é a ideia de que o sistema unipolar ele tem a se perpetuar por muitas décadas, já que levaria tempo até que um outro país tenha os requisitos necessários para rivalizar o poder com os Estados Unidos. Ou seja, as capacidades deles são tão grandes que vão ser difíceis de ser contrabalanceadas num curto período de tempo. Portanto, os Estados Unidos saem da Guerra Fria com uma clara superioridade econômica, militar, tecnológica e geográfica, afirmando assim a percepção de uma potência unipolar, que pode ser definida por um Estado que comanda uma parcela grande dos recursos ou capacidades que podem ser usados para atingir seus fins. Ainda assim, ele se destaca em todos os elementos que compõem a capacidade do Estado. Ou seja, os Estados Unidos teriam vários elementos que compõem a capacidade de uma potência unipolar no sistema, que pode ser definido como tamanho da população e território, dotação de recursos, capacidade econômica e poder militar. Vou estar falando para vocês sobre as 3 principais abordagens que o Wolford faz sobre o sistema unipolar. Basicamente, eu vou começar falando da pacificidade e durabilidade desse sistema. Qual que seria a diferença do sistema unipolar para todos esses outros sistemas que a gente possui nos nossos estudos de relações internacionais, que seria o multipolar e o bipolar? Basicamente, como o próprio nome fala, o sistema unipolar você teria somente um polo principal, ou seja, um polo de poder, um polo em que o poder estaria concentrado e um polo dominante. Basicamente, isso faz com que os estados secundários, eles tenham um menor incentivo para agir de modo hostil a esse estado dominante e que não gerem nenhum tipo de inimizade em relação a esse. A incerteza na unipolaridade é reduzida tanto na percepção dos estados secundários quanto na percepção do estado dominante. Por que porque é reduzida a incerteza na percepção dos estados secundários? Por quê? Eles têm certeza de que as políticas mundiais elas são elaboradas e modeladas de acordo com os interesses desse Estado polo. E isso faz com que a incerteza seja reduzida e cria um arcabouço para que tenha uma maior estabilidade e pacificidade no sistema. A incerteza vai ser reduzida na percepção do Estado polo, por quê? Porque as movimentações que os Estados secundários podem gerar no sistema internacional vão ser para melhorar suas posições relativas, etc. Mas não vai significar que vai ter uma luta por uma liderança no sistema. Ou seja, não significa que eles vão tentar alcançar o mesmo patamar em que esse Estado polo se encontra. Isso, então, criaria uma não necessidade de haver uma rivalidade hegemônica entre esses Estados. E a durabilidade desse sistema se dá principalmente pela evolução das capacidades que os estados apresentam e também pelo comportamento da força unipolar e dessas outras nações que são os estados secundários. Como o hegemon é um ator que possui um poder muito desproporcional no sistema, e a evolução das suas capacidades e comportamento provavelmente vai ter um efeito muito grande no sistema internacional. Então, os outros atores, os atores secundários, no caso, eles teriam incentivo de aceitar esse hegemon e não de reagir contra ele, entendeu? Então, eles se conformariam com a posição deles e não tentariam por conta própria ou por algum instrumento dele que eles possuem fazer uma transformação no sistema, ou seja, isso poderia gerar destruição desse estado secundário. Então, pelo fato do estado dominante ter muito poder, muita capability, então isso gera menos incentivos para que se tenha uma instabilidade. E isso faz com que
Isso corrobora com a tese do autor de criar um maior arcabouço mesmo, né, para se ter uma maior estabilidade no sistema internacional. A segunda abordagem seria das alianças políticas. Segundo Wolff, as alianças políticas elas são bem menos efetivas que os Estados solos na projeção internacional de poder. Ele também nos dá três capacidades necessárias para que a gente possa medir a efetividade de uma aliança no sistema internacional. Essas capabilities ou capacidades são exércitos, infraestrutura e também estratégias. Ele cita também que os estados secundários eles vão se interligar para criar uma certa resistência ao estado dominante e também para que eles possam criar uma certa influência em políticas domésticas ou estrangeiras, políticas de coordenação em certas regiões e também políticas de coordenação em questões funcionais. Um sistema unipolar é caracterizado pela ausência da opção de contrabalancear o poder de outro Estado. O autor também cita o período pós-Guerra Fria, em que os Estados Unidos criaram várias alianças em várias regiões do planeta, e também cita que os rumos que a unipolaridade vai tomar depende dos diferenciais de crescimento e inovação que as principais potências vão apresentar ao longo do tempo. E por fim, ele cita que a China não no curto médio prazo ela não vai se tornar um polo de poder. Por quê? Porque ela tem um exército pouco modernizado e porque ela tem diversos problemas sociais, ou seja, isso significa que a população tem um governo autoritário, com regime autoritário, e ainda tem um vizinho como o Japão, que é um grande aliado dos Estados Unidos, que pode exercer uma certa influência no território chinês. A terceira abordagem seria das instituições internacionais. Segundo Wolff, a institucionalização do poder unipolar seria uma grande característica social da estrutura internacional. Uma vez que você tem uma institucionalização no sistema, isso cria barreiras muito importantes para limitar, prejudicar o escopo de ação do Estado dominante, que no caso do texto seria os Estados Unidos. Isso faz com que, uma vez estabelecida a instituição, você vai difundir o poder no sistema, dando maior poder para todos esses outros estados secundários, e também vai ocorrer a perda de influência do Estado dominante, no caso o polo principal, o polo dominante, etc. E essa institucionalização não é só importante para essas funções que eu disse agora, elas são importantes também para a construção de coalizão e também para o exercício de poder, porque à medida que você usa ela para exercer o seu poder, você é capaz de criar padrões de comportamento que vão refletir seus interesses e seus valores, que no caso esses valores e valores e interesses seriam do Estado dominante. Eu vou falar um pouco sobre o comportamento de um sistema unipolar segundo Wolford. Primeiramente, o Wolford começa falando que um Estado dominante, por ser um poder dominante no sistema internacional, espera-se que ele tenha uma intervenção intensa no sistema, moldando a ordem do sistema internacional de acordo com seus próprios interesses. As características e dinâmicas do sistema unipolar, elas vão sempre depender de como que o Estado unipolar se comporta no sistema internacional. E esse comportamento do Estado unipolar, ele vai depender de como está a sua posição estrutural no sistema internacional. Ou seja, as características e dinâmicas, elas dependem do comportamento do Estado unipolar e esse comportamento ele é afetado pela estrutura do sistema internacional. Outro ponto que o Wolford fala é sobre a suposição fundamental da estabilidade hegemônica com a teoria de transição de poder, que trata sobre o Estado líder sempre ser um Estado satisfeito devido ao status quo de líder que possui e que a insatisfação e o revisionismo eles vão sempre partir de estados subordinados à hegemonia. Outro ponto que o Wolford fala, o último ponto que o Wolford fala sobre o comportamento do sistema unipolar é que atualmente a ordem unipolar ela vai afastar os estados secundários do contrabalanceamento tradicional. O contrabalanceamento tradicional ele é baseado em alianças militares formais e qualquer tipo de acúmulo militar de poder destinado a contrabalancear globalmente. Ao abandonar, devido à atual ordem unipolar,
ao abandonar o contrabalanceamento tradicional, os estados eles vão buscar estratégias um pouco mais sutis. Essas estratégias vão passar desde o balanceamento suave, até o estado se esconder, até a união entre estados, até a deslegitimação do estado hegemona por parte dos estados subordinados. Quanto ao comportamento do sistema unipolar, essa é a visão de Wolford, e eu vou entrar agora na conclusão das ideias de Wolford. Em resumo, Wolford fala que a dinâmica do sistema unipolar ela vai possuir um vínculo fortíssimo com o comportamento do hegemona, assim como falei agora há pouco, e que para ter um melhor entendimento sobre esse comportamento, a gente pode questionar a satisfação do líder quanto ao status quo que ele possui. Outro ponto é que pode haver estrutura revisionista por parte do hegemona devido a incentivos estruturais. Ou seja, nem sempre a insatisfação e o revisionismo eles vão vir por parte, nem sempre o revisionismo vai vir por parte de estados subordinados. O estado hegemona também pode fazer isso. Uma vez que ele é o estado hegemona e não existe ninguém forte o suficiente para barrar as ações dele. Logo, ele tem esse poder, tem essa liberdade, o que não significa que ele vai fazê-lo. E o Wolford também fala que o interesse dos estados ele tende a se expandir junto do poder do estado. A unipolaridade ela vai permitir o líder de perseguir qualquer objetivo desejado e que o crescimento do poder ele vai acompanhar o crescimento do medo referente ao hegemona. Quanto mais forte o hegemona for, maior o medo que os estados subordinados terão frente ao hegemona. Por último, Wolford trata sobre a legitimidade que o estado hegemona ele pode exercer. Para exercer o poder de forma efetiva, ele deve buscar legitimidade por parte dos outros países. Nesse caso, o estado hegemona tem duas opções. Ele pode agir com a aprovação dos estados ou sem a aprovação dos estados. Com a aprovação dos estados, ele vai estar trabalhando dentro das normas, assim digamos, e sem a aprovação de outros estados, fazendo uma ação ilegítima, uma ação ilegítima, ele vai estar tendendo a um ambiente de crise, um ambiente de não cooperação, um ambiente extremamente violento que podemos resumir uma guerra, um conflito, algo assim. Quanto ao Wolford, essas são as ideias de Wolford, e esse foi nosso trabalho. Muito obrigado.